Ao final do Neoproterozoico, uma série de crátons que existe na América do Sul e na África deram origem a um dos maiores continentes que já existiram na história da Terra, o continente Gondwana, que era formado pela América do Sul, pela África, pela Índia, pela Oceania e pela Antártida. A América do Sul e a África estiveram unidas por causa da formação desse continente, então do intervalo de 490 milhões de anos até cerca de 100 milhões de anos, esses dois continentes estiveram unidos, resultando um total de quase 400 milhões de anos que esses continentes estiveram colados um no outro. Mas um evento bastante importante na geologia do Brasil e na geologia da África também vai separar esses dois continentes. Então a América do Sul e a África vão começar a caminhar separados uma da outra, entrando nesse processo de deriva continental. Então é nesse vídeo que a gente vai falar sobre como que a separação entre a América do Sul e a África aconteceu. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius e vocês estão no canal do Geologando. E hoje nós vamos falar sobre esse processo de separação entre esses dois continentes. Então, se você curte vídeos sobre geologia, vulcanologia, montanhas e outras áreas da ciência, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like e deixe nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, né? Esse conjunto de ações ajuda o nosso canal a ir para frente e esse vídeo ganhar mais espaço, né? Então, a partir disso, a gente consegue levar mais informações para as pessoas aí. Então, dito isso aí, bora pro vídeo. Durante o Jurássico, o continente Gondwana experimentou um processo de aridez bastante intenso. É como se você pegasse o deserto do Saara e implementasse isso em larga escala. No Brasil, nós temos registros dessa desertificação, desse grande deserto, pegando porções do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e outras porções e também em alguns países da América do Sul. Na Bacia do Paraná, a gente vai chamar esse deserto de Formação Botucatu. Quando a gente começa a terminar esse período geológico chamado Jurássico e começa a entrar no período geológico Cretáceo, o continente Gondwana, aqui formado, que a gente vai focar mais nesse vídeo, pegando a América do Sul e a África, começa a sofrer um processo geológico bastante importante ao longo da sua história de evolução, né? Então aqui esse continente vai ser submetido a um processo de quebra, esse continente vai começar a se fragmentar. E como foi esse processo de quebra? Inicialmente, esse continente ele foi afetado por uma pluma mantélica bastante intensa, bastante expressiva. Essa pluma mantélica ela vai se instalar na base da litosfera desse continente. Então aqui nós vamos começar a ter um processo de domeamento. Então é como se esse continente começasse a ser jogado para cima, ele começasse a ser empurrado. Nós temos a litosfera, essa pluma mantélica se instala na base da litosfera, né, e vai jogar o continente para cima. Vai ter um processo que a gente chama na geologia de sorgimento. Então essa pluma mantélica sorga esse continente, né? Então aqui nós vamos começar a ter um processo bastante interessante, bastante importante para a geologia dessa época e também para a geologia dos tempos atuais, né? Que aqui nós vamos começar a ter o processo de fusão parcial da crosta desse continente Gondwana. Então esse processo de fusão parcial vai ser bastante importante nos próximos anos da geologia desse continente, né? Em torno de 135 milhões de anos tem-se um período de vulcanismo bastante expressivo aqui na América do Sul e também na África. Então esse vulcanismo que a gente vai ter é um vulcanismo que vai afetar essa grande parte do continente da América do Sul. Então nós temos processos vulcânicos que estão registrados no Uruguai, também na Argentina, também no Paraguai. Aqui no Brasil, esse vulcanismo atingiu porções do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, porções do Rio de Janeiro, porções de Goiás, Mato Grosso do Sul, chegando até no que hoje é a Bacia do Parnaíba. Esse vulcanismo vai durar em torno de 10 milhões de anos. Imagina um vulcanismo que ele não se cessa, ele vai continuar jogando lava na superfície terrestre. Então aqui nós temos grande parte desse vulcanismo registrado na Bacia do Paraná, que aqui em termos de geologia a gente chama esse vulcanismo de formação serra geral. Então nós temos esse processo afetando outras bacias, né? Não somente a Bacia do Paraná, como também a Bacia do Parnaíba. E durante esse processo de quebra desse continente, né, de magmatismo, também vai começar a formação das bacias sedimentares da margem passiva, da margem sudeste brasileira. Então aqui nós temos a abertura, a criação das bacias, como a Bacia de Pelotas, a Bacia de Santos, Campos, Espírito Santo e outras. Como essa pluma mantélica está exercendo esse controle tectônico no continente Gondwana, então tem esse processo de magmatismo e também tem esse processo de quebra desse continente, né? Aqui nós estamos nos processos iniciais de fragmentação desse continente. Nós vamos ter várias falhas que foram formadas ao longo do tempo geológico na América do Sul e na África que vão ser reativadas. Principalmente falhas aqui que vão ter uma direção nordeste. Se você olhar
margem sudeste brasileira, ela vai ter esse segmento nessa linha de praia, também seguindo essa direção nordeste. Então, essas falhas, elas começam a ser reativadas, elas vão começar a se conectar umas com as outras e vai formar grandes rifts, grandes calhas tectônicas, né? Então, isso aqui a gente está no intervalo de tempo entre 130 milhões de anos, com esse vulcanismo ainda, de certa forma, ativo. É um vulcanismo que vai durar, como eu disse, ali em torno de 10 milhões de anos, né? Então, a formação dessas calhas, a formação desses rifts, é o que vai favorecer a formação dessas bacias na margem sudeste, Campos, Santos, Pelotas e outros. Então, aqui ao longo do andar da carruagem, na formação dessas calhas, desses rifts, a gente vai ter um processo bastante importante para a geologia atual, que é a formação de lagos de rifts. Nós vamos ter a implementação de sistemas lacustres, e esses sistemas lacustres é o que vai favorecer a deposição de sedimentos e também a conservação de matéria orgânica para a formação de hidrocarbonetos. Então aqui nós vamos ter as reservas que a gente fala, tanto que a gente fala de pré-sal como de pós-sal. Essas reservas de petróleo são formadas durante esse período de tempo, coisa ali entre 130 e 127 milhões de anos. E ao longo desse tempo geológico, na medida que esse continente vai se fragmentando, vai se formando esses rifts, partes desses rifts que foram formados, as partes mais distais, como esse continente está começando a se separar, algumas porções vão começar a ter um processo que a gente chama de quiescência tectônica, onde a atividade tectônica ela vai se tornando cada vez mais branda, e a atividade tectônica mais forte, mais predominante, vai indo para as porções mais próximas, onde que essa pluma mantélica está exercendo esse controle estrutural. Então aqui a gente começa a ter a erosão desses rifts que foram formados, né? A gente começa a entrar num processo que vai ser bastante importante para o que a gente conhece como pré-sal. E quando chegamos no intervalo geológico de aproximadamente 115 milhões de anos, o evento vulcânico bastante importante vai favorecer aquilo que a gente vai conhecer como pré-sal de hoje, né? Vai favorecer essa separação entre o pré-sal e o pós-sal. O que acontece aqui? Esse evento vulcânico que vai originar o platô de São Paulo na Bacia de Santos vai favorecer a formação de um lineamento estrutural ou lineamento vulcânico, um antigo alto topográfico. O antigo alto topográfico separando a Bacia de Santos da Bacia de Pelotas, conhecido como o Alto de Florianópolis. Esse Alto de Florianópolis era uma barreira estrutural que impedia que as águas desse proto-oceano Atlântico Sul invadissem essas bacias, né? Então a gente tem esses rifts sendo formados, né? Então a gente tem algo próximo ao que é o rift do leste africano, então nós temos algumas porções ali baixas, né? Nós temos essas áreas baixas e a tendência é que a água entre e inunde todas essas calhas, né? Só que esse alto topográfico servia como essa barreira. Então, esporadicamente essas águas desse oceano entrava e inundava essas bacias, né? Essas calhas tectônicas e esse mar retraía. Então, esse mar isolado, que ficava isolado no interior desse continente que estava sendo fragmentado, o processo de evaporação dessas águas favoreceu a deposição de evaporitos. Evaporitos são rochas de sal, né? São rochas compostas por sal de cozinha, que a gente conhece como halita, carnalita, silvita e outros sais. Então, aqui a gente vai ter a separação do que é pré-sal do que é pós-sal. Pré-sal são rochas que foram depositadas antes da formação desse sal, e pós-sal são rochas que foram depositadas acima da deposição desse sal, isso em termos de tempo geológico. Então, quando nós vamos para torno de 110 milhões de anos, o que acontece é que esse alto topográfico já não faz mais efeito, já não consegue mais impedir que a água desse Atlântico Sul está ali nascendo, invade essas bacias, então essas águas e inunda essas bacias, formando um oceano raso ali, combinando com esse processo de deriva continental bastante incipiente, bastante no início. Quando a gente já está em torno ali de 110 milhões de anos, como eu disse, né? Então a gente já tem essa porção sul da América do Sul e da África já bastante separada, então aqui a gente vai vendo esse processo de separação como se fosse uma tesoura, então esse processo vai iniciando ali na porção sul da América do Sul, né, porção ali do Uruguai, do Rio Grande do Sul, e vai abrindo como se fosse uma tesoura, indo em direção ao sudeste. Então aqui essas bacias de Santos, Campos, Pelotas já estão totalmente inundadas, e esse processo de separação, de rifteamento, ele continua se propagando, né? Então quando a gente já vai em torno de 100 milhões de anos,
esse processo já está bastante expressivo. Esses dois continentes já estão bastante descolados um do outro, né? Já estão bastante separados, mas ainda tem uma pequena ponte, uma pequena porção ali, hoje que é conhecido como no Nordeste brasileiro, que a América do Sul e a África ainda estão ligadas. Então aqui esse é o último ponto que está unindo esses dois continentes. Então quando nós chegamos nessa etapa de evolução dessa quebra desse continente Gondwana, é questão de tempo até esses dois continentes se separarem de vez. Então em torno de 95 milhões de anos, que é algo ali em torno de Sanomaniano, esses dois continentes eles se separam de vez, é como se eles pedissem um divórcio, e cada um vai seguir a sua caminhada ao longo do globo terrestre, fazendo essa dança dos continentes. E bom, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a presença de todos vocês que chegaram até o final desse vídeo, e a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer parte do nosso clube de membros, onde você vai ter conteúdo exclusivo que não está nem aqui no YouTube, nem no Instagram. E é uma forma de você apoiar o nosso canal aqui, apoiar o nosso projeto, né? A gente vai deixar também um vídeo aqui à direita e outro à esquerda, para você se inteirar mais sobre geologia. E caso você não for inscrito do canal, a gente pede sua inscrição, é só clicar aqui no meio e fazer parte dessa caminhada geológica nossa aí, né? Então, muito obrigado por ter chegado ao final desse vídeo, e a gente se vê numa próxima ocasião, e falou!